Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, segunda edição. A sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela, o canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, que está só começando o nosso Resenha Express. Você já está inscrito nesse canal, galera? Eu espero que você esteja inscrito. Se não está inscrito, se inscreve aí, pô. Não custa nada, a mão não cai, você nos ajuda a crescer. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo aqui, ativa o sininho das notificações e, por último, não esqueça de hypar esse vídeo. Como é que você dá um hype nesse vídeo? Você puxa o comentário aí do seu celular para o lado, vai estar lá a opção hypar. Você clica no hype gratuito ali, que você não paga nada, e dá um hype pra gente. Ajuda esse conteúdo a mais pessoas. Ou então vocês podem pagar também um hype se vocês estiverem nadando na grana aí. Sei que tá difícil, mas tem sempre um que tá com grana aí. Dito isso, galera, vamos lá para as notícias do Fluminense sem maiores enrolações para vocês. E a gente vai tratar aqui de John Arias. John Arias se apresentando à seleção colombiana, isso mesmo. E tem foto do homem aí, ó, no estilo ali, ó, se apresentando à seleção colombiana, né? Aí, ó o homem como é que tá. Que marra, hein, John Arias? Agora essa tua bolsa aí ficou meio esquisita, essa bolsinha aí, hein, Arias? Essa bolsinha tua aí tá meio estranha, meu irmão. O que é isso? O que tem aí? Prática necessária aí? Tá esquisita essa tua bolsinha aí, mas tá aí John Arias se apresentando à seleção colombiana, né, que vai disputar aí a Copa do Mundo, tá? E vem falando aqui que entra em campo a seleção da Colômbia na próxima sexta-feira, às 5h30, contra o Peru, no estádio Roberto Meléndez, né? A partida decisiva, importante aí para a Colômbia. A Colômbia está apenas na sexta colocação das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. São 20 pontos conquistados em 14 partidas disputadas até o momento, está dizendo aí a notícia, a matéria aí do Netflix sobre John Arias. O Pelé colombiano tá que tá, galera. Galera, vocês lembram do Calegari? Vocês lembram dele, Calegari? Tá de volta ao Brasil, Calegari, mas ó, se acalma, está voltando ao Brasil. Tá de volta não, está voltando ao Brasil, mas se acalma, tá? Que ele não tá voltando ao Fluminense, tá? Mas assim, muita gente, vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu queria que ele voltasse. Calegari, porra, né? Mas Calegari dividiu opinião, né? Acho que até a maioria das pessoas não gostavam muito do Calegari. Então, galera, o Calegari, que pertence ao Fluminense, está na mira de clube brasileiro. Inclusive já está negociando, segundo as informações do Eduardo Oliveira, da Jovem Pan do Paraná. Atlético Paranaense abriu negociações para contratar o lateral direito Lucas Calegari. O atleta pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao Famalicão de Portugal. Está falando aqui que cabe destacar que o contrato do jogador de 23 anos com o time de Guerreiro, onde conquistou o título de 22 e 23, vai até o final de 25, ou seja, até o final da temporada agora. Ele deve ser adquirido em definitivo pelo time português e o Tricolor pode facilitar o empréstimo, está falando aqui. O atleta, inclusive, é um pedido do técnico do Furacão, Odair Hellmann, que o lançou nos profissionais do Clube das Laranjeiras, na equipe portuguesa, onde tem contrato de empréstimo até o fim do mês de junho. O moleque de Xerém disputou 20 partidas e deu somente uma assistência. Soma 1.664 minutos. Assim, há o interesse do Famalicão de renovar, mas com o Atlético Paranaense aparecendo, provavelmente, se o Atlético tiver bala na agulha e quiser levar, vai levar. Inclusive, a informação que eu tive agora em off aqui também, mais uma, para poder acrescentar essa matéria aí, é que o Atlético Paranaense estaria disposto a abater parte de valores da dívida do Canóbio com o Atlético Paranaense para o Fluminense liberar o Calegari agora. Vamos ver como é que vai ficar essa negociação, porque também tem o Famalicão na jogada, né? E o Famalicão parece que teria aí o interesse na renovação do jogador. Então, fica aí uma dúvida de como vai ser essa negociação, esse processo de negociação. Calegari, Atlético Paranaense, Famalicão, Fluminense, como é que vai ficar essa situação aí? A gente ainda vai ter que esperar um pouquinho cena dos próximos capítulos. Galera, o Manchester City fez uma postagem se apresentando aí para o Mundial de Clubes e colocou uma foto do jogo contra o Fluminense. Uma foto bem interessante, tá? Vou colocar na tela aí para vocês, uma postagem no Instagram do Manchester City, olha lá, que tá o Rodri aqui, o Phil Foden com a bola e o André e o John Arias pressionando ele, né? Uma imagem icônica aí do confronto. Pois bem, a torcida tricolor invadiu a página do Manchester City para comentar. Tá falando aqui, ó, tem um tal de resenha tricolor que tá falando vamos tricolores, Flovio dizendo que não acabou. Aí tem aqui o amigo botando para cima deles Fluminense,
O Flu Resenha, nossos amigos do canal Flu Resenha também mandando aqui um alô. Enfim, a galera tricolor lotando, ó, só dá Fluminense aqui nas postagens do Manchester City. E o Manchester City colocou essa foto bonita aí, né, do André marcando ali o Phil Foden, o Rodri chegando na bola e o Arias cercando os jogadores ali. Né? Esse negócio de Mundial de Clube, galera, querendo ou não, para a marca Fluminense dá um up muito grande, né? É importante para o Fluminense. Esses últimos anos o Fluminense conseguiu isso, né? Que dá uma elevada na sua marca, né? Fazer a sua marca chegar em lugares que não estava chegando. Então é importante para o clube. Mais uma informação da tarde aí para vocês. Cara, especulado no Fluminense, Léo Jardim disse não a mais uma tentativa do Vasco de renovar com o atleta. Tá aqui matéria trazida pelo Netflu falando sobre isso daí, ó. A diretoria do Fluminense está trabalhando nos bastidores do mercado da bola para contratar novos reforços. Apesar da renovação contratual com o experiente Fábio, de 44 anos, até o final de 26, o clube procura um novo jogador para a posição. Segundo informações publicadas nesta terça-feira pelo jornalista Paulo Brito, o Fluminense observa a situação de Léo Jardim no Vasco. Conforme o repórter e representante do Tricolor fizeram contato para entender a situação do jogador de 30 anos, até o momento não existe nenhuma proposta oficial. Conforme Paulo Brito, o Flu busca a reposição ideal para o Fábio, já de olho na possível aposentadoria do medalhão no futuro. Tá aí a informação trazida pelo Paulo Brito, né? E aí tem aqui também mais informações sobre o jogador. O site Super Vasco trouxe maiores informações, que é um site dedicado ao Vasco da Gama, trouxe maiores informações, além da notícia que o Netflix colocou, que seria do Paulo Brito aqui também. O Super Vasco traz essa informação. O Fluminense vê Léo Jardim como substituto de Fábio. E aí vem falando aqui na matéria, goleiro ainda não renovou com o Clube da Colina e é visto como substituto ideal de Fábio quando o arqueiro tricolor se aposentar. Representantes do Flu fizeram contato para entender a situação, mas não houve nenhuma proposta oficial por enquanto. Tá parecendo com a matéria do Paulo Brito, né? Ah, tá, fonte X, Paulo Brito. O clube avalia a situação como oportunidade de mercado, mas prefere esperar a definição do atleta Cruz Maltino. Tá bom. Então eles estão repercutindo aqui também a notícia do Paulo Brito. Na verdade, então, não é uma notícia aí de jornalista do Vasco. Mas teve alguma coisa que eu vi que seria um jornalista do Vasco falando sobre isso daí também. Então, galera, é estranho, né, essa coisa do Fluminense ter feito contato com o jogador, porque o Mário mesmo, há pouco tempo atrás, disse que não faria contato com o jogador por conta do respeito que ele tinha com o Pedrinho, a boa relação que ele tem com o Pedrinho, e que ele não gosta de ir ao atleta antes de ir ao clube. Então, assim, é estranho, seria uma quebra total de paradigma, porque o Mário não é realmente de fazer contato com atletas antes de fazer contato com os clubes. Então, se essa informação aí se confirma, realmente seria uma quebra de paradigma por parte do Mário Bittencourt. Algo que, assim, não é que a gente bote a mão no fogo pelo Mário, mas algo totalmente diferente daquilo que o Mário fala, né? Realmente seria algo diferente mesmo. E para ainda corroborando com essa situação, o Léo Jardim tem contrato até dezembro de 2025, né? Ou seja, no meio do ano agora ele já pode fazer pré-contrato com outro clube. E é estranha essa situação do Léo Jardim não querer renovar com o Vasco, lembrando que o jogador está avaliado, a multa dele em 7 milhões de euros. E aí, torcedor, vocês acham que seria uma boa contratação para o Fluminense, o Léo Jardim? O que vocês acham aí dessa contratação, possível contratação do Léo Jardim? Eu acho que seria uma baita contratação. Para mim, seria uma excelente contratação essa vinda do Léo Jardim para o Fluminense, sem nenhuma sombra de dúvidas, tá? Acho que seria incrível essa contratação aí do Léo Jardim. Lembrando, galera, que essa informação não é do Resenha, tá? Essa informação do Léo Jardim é uma informação trazida pelo Paulo Brito. Assim como a questão lá do Calegari é uma notícia do Netflu, porque tá complicado. A gente tem colocado informações aqui e o pessoal fica cobrando da gente como se a gente fosse quem tá dando a notícia. A gente só tá fazendo uma clipagem da notícia. A gente está colocando, e quando a notícia é do Resenha, eu boto exclusivo, né? Informação. É isso que a gente faz. Por exemplo, hoje a gente deu uma informação aqui no canal. Eu não coloquei exclusivo porque é algo que pode já ter sido dado por alguém, eu não encontrei, né? Que é a questão de quanto o Arão está pedindo no mercado, né? 1.200.000 de salário. Eu coloquei aqui porque foi uma informação que eu obtive. Então tá lá, informação. Agora, quando a gente bota aqui o jornal que está falando, cara, se alguma coisa tiver errada na notícia, eu confirmar errada, vocês têm que cobrar do jornal. Não é de mim, pô. Eu tô só dando aqui a informação do jornal, tá? Então, assim, porque tá difícil. Tenho visto muitos comentários do tipo assim, eu gosto muito de trocar ideia com a galera, então eu vejo todos os comentários, converso com vocês, e tenho visto muita gente,
Porra, isso daí, especulação que você está fazendo. Não sou eu. A notícia é do jornal. Então, Léo Jardim e Calegari não são notícias do Resenha, são notícias que a gente está repercutindo aqui. Tá bom, galera? Por último, uma notícia aqui sobre e essa é uma notícia aqui, nossa, de apuração, sobre o Nico Lopes, né? Mas não é uma notícia exclusiva, porque eu acabei de ver que outro portal também publicou essa informação. Então não é uma informação exclusiva, é uma informação já dada por outros portais, por um portal, pelo menos, que eu acabei de ver aqui, que foi o GE, e que eu também, hoje, passei o dia apurando um pouco mais, que é sobre o atacante, o Nico Lopes. Nico Lopes, a gente tinha trazido aqui há 3 dias atrás a informação de um periódico especializado no Nacional de que ele não aceitou conversar com o Fluminense. Já depois o GE trouxe a informação de que o staff dele havia aceitado, né, conversar com o Fluminense, tinha gostado da sondagem. Pois bem, galera, agora esfriou de vez. Por quê? Porque a pedida do jogador desagradou o Fluminense. O Fluminense achou a pedida do Nico Lopes muito alta, né, para aquilo que o Fluminense esperava receber de resposta. Então, assim, é difícil a gente não sabe quanto que é o valor, né? O valor dessa pedida do Nico Lopes. A gente não tem noção disso daí, mas pelo que a gente está apurando aí, que o Fluminense tem achado valores exorbitantes, são aqueles valores acima de 1 milhão. Então, assim, quanto que o Nico Lopes está pedindo? Com certeza é algo muito acima daquilo que o Fluminense espera, acima de 1 milhão, por exemplo. Mas a gente não tem ideia do valor. Então, fica aí para vocês imaginarem quanto está sendo pedido. Mas o grande entrave nesse momento é o salário do Nico Lopes. Por quê? Porque, em termos proporcionais, em valor de venda do atleta, comprar ou pagar a multa rescisória dele não é tão problema. Estaria em torno de algo em torno de 8 milhões de reais. O grande problema do Nico Lopes, hoje, que o Fluminense está enfrentando, são os salários. É a questão salarial. É isso que está preocupando o Fluminense. A questão salarial que envolve o jogador. Porque o jogador realmente, pelo que está sendo dito, está pedindo um salário muito além daquilo que o Fluminense pode pagar. E eu acho que também já deu, né, Fluminense, para essa insistência aí com o Nico Lopes. Parece que a gente está falando de um jogador extra série e a gente não está. A gente consegue contratar um jogador melhor, pagando um bom salário e que valha mais a pena. Mas é isso. Esfriou de vez a negociação com o Nico Lopes. Está muito mais difícil dele vir para o Fluminense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, galera? Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje tem Conexão Tricolor às 21 horas. Valeu!